Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à Casa da Paz. Mais essa oportunidade de estudo. Que a paz esteja em todos os nossos lares, né? Vamos à nossa leitura de ambientação para o nosso estudo da noite de hoje. Vai ser um estudo da nossa irmã Maria Emília, falando sobre a visão espírita do Carnaval. E para a leitura de harmonização, eu trouxe uma página do livro Sobre a Luz do Evangelho.
psicografado por Wellerson Santos pelo espírito Fritz Schein. Eu escolhi a página intitulada Prisões Íntimas. E ao iniciar, ele traz uma frase, um pensamento de Mahatma Gandhi que diz: a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Mahatma Gandhi. Aprisionada no cipoal dos próprios desenganos, a criatura humana da atualidade vivencia o grande vazio existencial marcado pelos conflitos íntimos. Na vilegiatura terrestre, pelo livre-arbítrio, cada um envereda por este ou por aquele caminho e necessita, mais cedo ou mais tarde, arcar com as consequências que dele derivam. O pacifista indiano fez recordar a prisão do Sócrates, o notável filósofo grego, que ao ser visitado pelo discípulo Críton na prisão, chegou a afirmar: eu não estou preso. Presa estão as pessoas enclausuradas em seus vícios e imperfeições. Sócrates vai aonde quer pelo poder do seu pensamento. Acrisola-se o homem em seus conflitos, desencadeando uma série de tormentas, inclusive distúrbios emocionais. Os vícios e as imperfeições tomam conta da mente de cada um em pequena ou grandes proporções, fazendo com que a dependência cresça no indivíduo, de forma a enveredá-lo por caminhos infelizes, ou seja, aprisionando-o. Tais ou quais escolhas derivam da educação, da moralidade, do caráter ou mesmo do conhecimento adquirido ao longo da existência. Os vícios e as imperfeições são transtornos que obstaculizam o indivíduo na estrada evolutiva. São eles que aprisionam a ponto de deixar o indivíduo sem comunicar-se, estagnado no tempo e no espaço, enclausurado no silêncio de si mesmo. Essa prisão interna pode e deve ser aberta, de forma a ensejar a libertação, sobretudo por meio de novas oportunidades de aprendizado que a própria vida oferece no cotidiano daquele que errou. O convite é para que sobre o olhar do Evangelho, cada um consiga quebrar as suas algemas, libertar-se das próprias amarras e seguir adiante, a fim de atingir a plenitude. Cabe a cada um esforçar-se naquilo que pode e doar o que possui de melhor, a fim de contribuir para o crescimento do mundo à sua volta. Se todos cooperarem, haverá muitas conquistas e a libertação de muitos é exemplo para todos. Liberta-te já. E assim, com essa leitura, com essa ótima reflexão, vamos iniciar o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece para a nossa ambientação e que Jesus possa nos envolver, possa nos amparar, possa permitir que a sua luz, Jesus, envolva cada um de nós, envolva os nossos lares. Mestre querido, Pai de amor, que a tua luz e a tua misericórdia, Senhor Jesus, possa nos envolver, possa nos amparar, que seja feita, Senhor, a tua vontade sobre cada um de nós. Ampara-nos, Mestre, envolva-nos. Permita, Senhor, que o seu olhar misericordioso possa nos envolver, envolva os nossos lares. Que, acima de tudo, Senhor, sejamos todos nós envolvidos por essa luz que nos ilumina. Pedimos, Senhor, que possa envolver a nossa irmã Maria Emília, que fará o estudo da noite de hoje, derramando sobre ela a tua misericórdia, e que as suas palavras tenham uma feliz aceitação em nossos corações. E assim, Senhor, pedimos a tua permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja,
Graças a Deus. Vamos então ao nosso estudo. Uma boa noite de estudo e reflexão para todos nós. Boa noite, queridos irmãos. Muito bom estarmos aqui juntos. E hoje, inclusive, aproveitando, nós estamos justamente no dia que é o feriado do Carnaval. Então, este ano, nós estamos tendo um carnaval diferente. Um carnaval que cada um está em seu lar. É um carnaval que está trazendo uma tranquilidade na atmosfera do planeta. E isso é muito importante, nós vamos ver nessa nossa conversa da noite. Nós vamos falar justamente em relação a esse momento, o carnaval, na visão espírita. E eu convido a todos a aproveitarem esse momento, que estamos tendo a oportunidade de fazer uma palestra no dia de carnaval, coisa que normalmente não acontece nas casas espíritas, para que a gente possa refletir, que a gente possa entender, o que a espiritualidade quer nos mostrar com relação a esse carnaval que a gente tem conhecido há tantos anos. Que a gente possa entender o que precisamos modificar, o que precisamos fazer para transformar, esse sentido de alegria, que existem várias formas de alegria. Então vamos ao nosso momento, Vamos pensar juntos. Eu trouxe como base, para nós, inclusive muito importante para estudos, para quem quiser aproveitar, as nossas principais fontes são 2 livros do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que veio através de Divaldo Franco, que um é o livro Nas Fronteiras da Loucura. Esse livro traz auxílio nas atividades de socorro a encarnados e desencarnados, desenvolvidas por uma grande equipe espiritual. Sempre essas equipes, principalmente onde Manuel Filomeno está trabalhando, é sempre sob o comando, sob o comando de Dr. Bezerra de Menezes. E justamente ele relata muitas situações em relação ao Carnaval de 1982, no Rio de Janeiro. Também a gente traz, por Divaldo Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, o livro Entre os Dois Mundos, que também contém o relato de socorro espiritual a trabalhadores do Evangelho, encarnados, que passavam por grandes perigos. Então nós vamos ver como é feito um trabalho, como é a observação espiritual, tanto em relação a nós encarnados, como em relação aos nossos irmãos que estão no plano espiritual, os desencarnados. Para a gente começar, no livro Nas Fronteiras da Loucura, que é o que nós vamos trabalhar agora por um tempo, vamos entender que o carnaval é, na verdade, uma festa dos sentidos. O que Bezerra de Menezes quer dizer para nós? Festa dos corpos, dos sentidos físicos. As criaturas esquecem-se dos escrúpulos, do pudor, confundindo-se numa linha comum de alienação. Ou seja, é uma festa puramente materialista. Quando se fala festa dos corpos, dos sentidos físicos, não está se falando de uma festa espiritual. É uma festa pura, material. Quais são as origens? O que nós podemos, até para ter uma ideia, de quando tudo começou? Lógico que eu não vou falar todos os detalhes, só assim algumas coisas muito superficiais. As origens do carnaval. Bezerra nos relata que anteriormente os trácios eram um povo hindu-europeu. Eles viviam em tribos e eram assim numerosos. Eles eram guerreiros. Entregavam-se aos prazeres coletivos, prazeres carnais,
como quase todos os povos antigos. Então, naquela época bem antiga, sempre tudo era muito trabalhado a nível de grupos, né? Festas coletivas, muitas orgias, né? E sempre visando o lado físico, o lado material, o lado sexual. Nas festas romanas, chamadas Saturnálias, quando se imolava uma vítima humana, previamente escolhida, nas quais predominava a orgia. Então, tanto em Roma, como nós vamos ver na Grécia da mesma forma, essas festas, elas eram em forma de orgias, né, de muita confusão, muita situação ligada a sexo. E no caso dos romanos, eles tinham sempre antes, eles imolavam uma vítima, né, uma vítima humana em oferecimento ao deus Baco. Né? Então, quer dizer que era o deus do vinho. Então, até a gente depois vai ver que derivado do nome do deus Baco é o que a gente ouve muito falar sobre bacanal, né? As bacanalhas. Na parte da Grécia, eram encontradas as chamadas bacanalhas, quando era homenageado o deus Dionísio. E trazendo até para entendimento nosso, né, do significado do dicionário, bacanalha ou bacanal significa orgia, devassidão. Eram justamente as festas antigas em honra de Baco, que em Roma era feito, e também em relação à Grécia. Baco era o deus que eles veneravam, o deus romano do vinho. O Dionísio era o deus grego da vinha e do vinho. Então eram os deuses que eram venerados nestas festas, né, nestas orgias, nesses agrupamentos que eram feitos antigamente. A justificativa do evento, né? Bezerra traz para nós o porquê de existir o carnaval. O verbete carnaval foi composto com a primeira sílaba das palavras a carne nada vale. Carnaval. Que justamente isso significava descarregar as tensões e recalques. E alguns estudiosos, inclusive do comportamento e da psique, achavam isso normal. Achavam que era o momento que o homem, né, guardava o ano inteiro, né, se retraindo, para chegar àquele momento, era o momento de se soltar. Né? É interessante que é uma visão muito materialista, de não entender verdadeiramente o que somos. Porque essa visão é justamente vendo o corpo físico, vendo a parte material que nós estamos utilizando para a nossa caminhada. Então, eles se esquecem, né? Se esquecem do principal, o que somos, espíritos. E nós, espíritos, precisamos trabalhar a nossa caminhada de outra maneira. Precisamos ter alegria, precisamos extravasar, precisamos ter momentos de lazer, precisamos ter um momento de felicidade junto aos próximos, junto aos nossos irmãos bem-amados, família, enfim. Precisamos. Mas isso não significa que a gente tenha que colocar excessos, que nós temos que trabalhar excessos. Tudo que entra o excesso, a gente sabe que é negativo. Tudo que nós fazemos extrapolando, além de, nós estamos fazendo muita situação negativa na minha caminhada, na nossa caminhada, que justamente é o lado espiritual que nós estamos comprometendo. E muitos não conseguem enxergar dessa forma. E é interessante que algumas pessoas falam, né, o velho argumento usado, a carne é fraca. Aí é interessante, né? E quantas pessoas repetem isso? Por que a carne é fraca? A carne não sente nada. A carne não pensa. Né? Se ela não pensa, se ela não decide, o que é a carne? É o corpo físico. O corpo físico não pensa. Quem pensa somos nós, espíritos.
Nós é que temos o raciocínio. Nós é que desenvolvemos através das nossas vontades, usando da melhor forma o nosso livre-arbítrio, qual caminhada que eu quero, qual caminhada que nós precisamos. Então, esse negócio de dizer como desculpa, mas a gente errou, a gente fez dessa forma, a gente está aproveitando porque a carne é fraca. Né? É a grande desculpa da maioria. Então, como Bezerra nos diz, a carne não é fraca. Ela não pensa, ela não decide, ela não determina as nossas atitudes. O que determina a minha atitude, a atitude de vocês, é a nossa vontade. É de que forma nós trabalhamos a nossa vontade. Né? O que significa a vontade? É justamente o querer. Como dizem aquela velha frase, né? Querer é poder, sim. Né? Se nós soubermos usar a nossa vontade positivamente para a nossa caminhada, nós estamos fazendo o melhor para a nossa evolução. E a gente nunca pode esquecer que o espírito, sim, nós, espíritos, somos imperfeitos. E nós, sim, é que vacilamos. Nós é que escolhemos a estrada errada. Nós é que trabalhamos o livre-arbítrio de forma errada. Né? Esquecendo de ter o discernimento, esquecendo de ter o bom senso em relação às escolhas. Então, quando as pessoas falam, né, o próprio carnaval já diz logo qual é o sentido do carnaval. A parte material. A carne nada vale. Né? Então, por isso, tantas situações, tanta promiscuidade, tantas coisas negativas acontecem nos dias de carnaval. Nós até podemos dizer, lógico, eu não tenho essa visão do todo no nosso planeta, mas acredito, né, até pela, vamos dizer assim, pela paz que eu sinto aqui no local onde eu moro, eu acredito que nesse ano muitas coisas se modificaram a nível de atmosfera espiritual à nossa volta. Justamente por não estar acontecendo as grandes festas do carnaval, né? Principalmente nas grandes cidades do Brasil e de todo o mundo. Qual a razão do carnaval? E aí Bezerra de Menezes vem nos falar. Expressiva faixa da humanidade terrena ainda transita entre os limites do instinto e os prenúncios da razão. Como ele coloca para nós, a maioria ainda está muito próximo do primitivismo, né? Muito longe do angelical. Lógico que nossa caminhada ainda tem tanto para a gente poder chegar como espíritos crísticos, né? Como Jesus, que é a nossa caminhada, é a nossa direção, mas a maioria da humanidade terrena ainda está muito próxima ao primitismo, ao instinto, ou seja, está muito próximo ainda às necessidades físicas, né? Às necessidades pessoais a nível físico. Então, a gente vê como Bezerra nos fala, eles são mais sequiosos das sensações, né? Do sentir, a questão do prazer, das paixões. Então, é interessante que a gente, quando pensa desse lado, quando a gente já tem um pouquinho de entendimento do lado espiritual, a gente vê que o que falta aqui para que a gente possa trabalhar as nossas emoções superiores que nós trazemos na nossa centelha divina, o que está faltando da gente trabalhar na nossa caminhada? É o amor, não é a paixão. A paixão, essa paixão vassaladora, que inclusive ela arrasa vidas, ela não traz um sentido de crescimento espiritual. A paixão é uma coisa momentânea, é uma coisa de você, como é que eu vou explicar? É uma coisa da gente poder sentir aquele prazer, trabalhar uma necessidade momentânea. E o carnaval, infelizmente, muitos utilizam com esse objetivo. Bezerra continua. Natural que se permitam, nestes dias,
os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. Então, aquelas pessoas que ainda estão muito próximos ao primitivismo, como Bezerra diz, é necessário, é normal, né? Se torna natural que elas vão em busca disso. Até porque a sintonia de pensamento, né, a sintonia mental que está sendo feita, está fazendo uma associação com espíritos desencarnados que estão com essa mesma sintonia, que sentem essas mesmas necessidades ainda. Então é interessante que, como eles dizem, né, essas pessoas elas acabam se sintonizando com as entidades que lhes são afins. Quer dizer, têm o mesmo objetivo, a mesma sintonia. É de lamentar, e isso é o mais triste que Bezerra nos fala, que muitos se apresentam nos dias normais da vida do ano como discípulos do Mestre Jesus. E na hora do carnaval se deixam envolver por essas orgias, muitas vezes pela promiscuidade, muitas vezes se escondendo através de máscaras, para que outros não reconheçam. E no dia a dia, né, na caminhada do ano, eles ali estão levando a palavra do Mestre. Mas naqueles dias do Evangelho, eles estão adorando o Deus Baco e esquecendo de seguir os exemplos do Mestre querido, do Mestre Jesus. Então é uma situação muito séria, né? Para que a gente possa pensar bem. Eu, por exemplo, quando era garota, eu sempre gostei de assistir um desfile. Onde eu morava, no Rio de Janeiro, perto da Penha Circular, tinha desfiles nas ruas, onde na minha época de garota as famílias se reuniam, né? Meus pais, meus tios gostavam de me levar. Era uma brincadeira sadia, era bonito, né? Quando você ia assistir um desfile, os blocos antigos, era muito bonito de se ver. As fantasias, né? As alegorias que trabalhavam. A gente sabe que são tantos artistas que trabalham nesses momentos, artistas esses com potencial enorme. Só que eles também poderiam ajudar com esse potencial a tantas outras coisas durante a caminhada. E a gente vê que o carnaval, se ele não enveredasse por essa trilha, né, das situações negativas, do sexo principalmente, que fica uma situação que ninguém respeita ninguém, né? A gente vê quantas famílias são desestruturadas nesses períodos, quantas separações, quantas drogas são envolvidas, né? Porque muita gente, até para poder ter, coragem, né, de fazer determinadas coisas, se utilizam das drogas, se utilizam dos outros vícios, do álcool. Então a gente sabe que tudo isso é uma grande ilusão que o ser humano traz, porque a brincadeira, se ela fosse sadia, se ela fosse com alegria, sem deturpações, ela só faria bem-estar a todos. Mas infelizmente, né, como ela já é trazida já de muito tempo da caminhada da humanidade, há uma influência espiritual negativa, associada aos pensamentos de alguns encarnados que também trabalham negativamente o seu pensamento e a sua vida. De onde vem, né? Bezerra nos explica de onde que será que vem certos exemplos, certos modelos de fantasias. E ele nos fala: muitos fantasiados haviam obtido inspiração para as suas expressões grotescas em visitas às regiões inferiores do além. De que forma? Na sua maior parte pelo sono físico. Na hora do nosso sono fisiológico, nós somos levados a vários lugares. E muitos desses irmãos que já têm o pensamento voltado para essas festas,
eles são levados para determinados lugares. E ali, lógico, eles não lembram, mas ali vem nas suas intuições, vem como inspirações, né? Modelos. E a gente vê muitas vezes fantasias grotescas, fantasias realmente de horror, né? Deformadas. E é dessa forma, eles estão apenas copiando fantasias aqui para as pessoas usarem, exatamente como se encontram os habitantes dessas regiões inferiores. Né? Espíritos esses, tão equivocados nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, que muitas vezes deformam, né, com o passar do tempo, o seu corpo espiritual, que é o perispírito, que envolve o espírito. Então, essas deformidades, elas são passadas através do pensamento para que elas sejam usadas aqui na Terra. Com que objetivo? Atrair. Atrair irmãos sintonizados com isso. E é isso que, infelizmente, os encarnados não percebem. Os encarnados não se dão conta do que acontece no todo, do que acontece no geral. Faixas vibratórias em torno da Terra ficam muito difíceis, principalmente nesses períodos. Como Bezerra nos diz, logo depois que eu retornar à vida espiritual, desculpe isso, Manuel Filomeno dizendo, percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas que a envolviam, desde as mais condensadas, próximas da área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano na crosta. E essas ondas, né, é como a espiritualidade nos fala, em volta do nosso planeta, é uma verdadeira camada densa, escura. E essa camada, né, como ele fala, são sucessivas ondas mentais nossas. Tudo isso é derivado dos nossos pensamentos. Quando os pensamentos não são positivos, quando os pensamentos são maldosos, quando os pensamentos são de fazer infelicidade na caminhada dos outros e na sua própria. Por isso que sempre a espiritualidade fala o quanto que é importante a oração, o quanto que é importante, né, nos grupos, até mesmo nesse período de carnaval, sempre existem os grupos de oração. As casas espíritas são fechadas para o público, mas os grupos de orações são mantidos. São mantidos justamente para ajudar na atmosfera, na vibração de todos, até pedindo à espiritualidade superior para que aqueles que gostam de brincar, que possam ter um ambiente sadio, sem a interferência desses espíritos inferiores. A grande concentração mental, Manuel continua, de milhões de pessoas na fúria carnavalesca, irradiam de forma enlouquecedora. A gente sabe que o nosso pensamento irradia o tempo todo. Nós não temos noção quantos pensamentos nós estamos jogando para a atmosfera por dia. A gente não tem noção. Nós não paramos de pensar. Por isso que o nosso pensamento é o que a gente tem que se trabalhar para poder ter um freio, né? Saber vigiar o que estamos pensando, para que a gente não seja, né, um somatório dessas situações densas. É como ele diz, que esses próprios pensamentos, né, nós estamos sendo o quê? Mantenedores. Nós estamos ajudando para que essa massa densa, para que essa onda tenebrosa em volta do nosso planeta continue. É através, né, nesse período da pandemia, quantas situações de pessoas com pensamentos negativos, muitos não conhecendo, não tendo um lado, um caminhar religioso, então não conhecem, não sabem o significado disso, não entendem que aprendizado temos que tirar de todas essas dificuldades.
Tudo isso, pensamento de medo, temor, um pensamento pessimista, para a gente ver como é que o nosso pensamento tem energia muito forte, e que nós podemos ou ajudar ou prejudicar com os nossos pensamentos. Não só conosco mesmos, mas para o nosso próximo. Olha como é triste e como nós precisamos nos vigiar em relação ao que pensamos e ao que sentimos também, né? E aí com isso acontecem as obsessões coletivas. Manuel Filomeno nos traz isso, né, no livro Entre os Dois Mundos, que ele nos fala o seguinte: nesse período, instalam-se lamentáveis obsessões que entorpecem multidões, dizimam existências, alucinam valiosos indivíduos que se vinculam a formosos projetos dignificadores. E eu achei muito interessante essa imagem que eu coloquei, para que a gente possa também refletir a imagem, que justamente é o quê? É a venda nos nossos olhos. É aquilo que Bezerra quer nos mostrar. A pior cegueira é a cegueira espiritual. É a cegueira daquele que não quer ver. Não é o que tem a deficiência da visão. É aquele que tem a visão física, mas não quer ver a parte espiritual. Essa é a pior cegueira que tem. E quando nós bloqueamos isso, nós estamos dando margem a tantos irmãos que aproveitam da situação. Tanto encarnados quanto desencarnados. Né? A gente dá margem. Entre os encarnados são aqueles amigos, os ditos amigos. Né? A gente pode botar assim, entre aspas, os ditos amigos que ficam chamando a gente só para situações erradas, só para jogar a gente no poço. Quem é que não teve ou quem é que não tem amigos assim? Né? Quantas coisas que com certeza nós já aprendemos, né, nessa desenrolar da nossa vida. E tomara que muitos estejam enxergando, né? Aprendendo o verdadeiro objetivo. E é interessante que eu trago esta pequenina frase. Emmanuel nos traz no livro Fonte Viva, se não me engano, eu não consigo muito guardar número, mas eu acho que é a lição 42 do livro Fonte Viva, que ele fala por um pouco. Né? Então, ele nos mostra o seguinte: por um pouco de tempo, nós podemos jogar fora tudo de bom que nós fizemos até agora. Os nossos impulsos, os nossos instintos, se não soubermos trabalhar bem o nosso livre-arbítrio, nós podemos jogar fora uma reencarnação numa questão de segundos. Será que alguém já parou para pensar nisso, gente? Eu, quando estudo esses livros do Manuel Filomeno, de André Luiz, a gente vê exatamente esses exemplos que esses nossos queridos irmãos estão trazendo para a gente que a gente acorde, para que a gente não perca tempo dessa nossa oportunidade da reencarnação. Esta é uma. Nós já tivemos tantas, ainda vamos ter mais. Mas a gente não pode esquecer que por um pouco de tempo, a gente perde muita coisa. Muita coisa construída, vai tudo por água abaixo. Às vezes, por uma questão de segundo, uma insânia nossa, nós demoramos muitas vidas para reparar erros. Já pensaram nisso? É isso que a espiritualidade nesses livros, que não é ficção, não é para a gente ler e guardar, é para a gente refletir, estudar e trazer para a nossa vida aquele conhecimento. Eles nos falam isso. Quer dizer, eles nos alertam, de repente, o que estamos fazendo de errado e o que precisamos acordar para não fazer mais errado. Lógico que o errar ainda faz parte da nossa caminhada. Mas quando a gente já tem compreensão, quando a gente já tem um pouquinho de entendimento,
não é tanta desculpa que a gente vai ter mais. A gente pode ter uma falha, mas assim que a gente perceber essa falha, nós temos que recuperar o tempo perdido. Então eu achei esse estudo, né, de Emmanuel, quando ele nos diz por um pouco de tempo, tanta coisa se modifica. Por uma questão de segundos, quantas coisas acontecem, positivas e negativas. Quando o Bezerra nos diz, em face dos desconcertos emocionais, olha só, desconcertos emocionais, ou seja, desequilíbrios, né, que o ser humano trabalha, que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas. É aquela coisa, é a criatura humana que não está se vigiando, é a criatura humana que é pego de surpresa. É a criatura humana que, tipo, vou de acordo com a onda, mas não presta atenção no que está acontecendo ao seu redor. Nós temos que ir de acordo com o barco, mas sabendo como que esse barco está indo. Né? Como está sendo remar esse barco? De que forma estão remando esse barco? Eu preciso saber para saber se eu estou no barco certo. Né? Então, como ele diz, justamente com esses desequilíbrios que muitos se deixam envolver, há uma verdadeira infestação espiritual, perturbadora da sociedade terrestre. Quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídas e sincronizam com as mentes desarvoradas. Quando a gente estuda, é que a gente tem uma noção. Um pouco. A gente não consegue ter a noção de tudo ainda. Mas a gente não tem ideia. Quantos irmãos são atraídos? Não é 1, 2 ou 3, não. São multidões. É como eles dizem, num desfile de escola de samba, aonde se você tiver 1000, né, que hoje em dia é muito mais do que isso, componentes, vamos dar o 1000 componentes encarnados. Junto ali tem o dobro ou mais de espíritos desencarnados. Então imagina como está sendo esse atrair, como é que está sendo trazido esses irmãos. Como é que estão os pensamentos daqueles que estão ali? Alguns até querem brincar, querem aproveitar o momento da folia, mas outros estão ali com pensamentos contrários, aproveitando da inocência de muitos. Né? Então, esses, principalmente, com os pensamentos contrários, olha como é que eles estão fazendo uma sintonia infeliz. E com isso, são multidões que são atraídas, são legiões que são atraídas. E aí vem aquela música, né, que todos nós conhecemos, que Caetano Veloso fez, e Moraes Moreira cantou tanto nos trios elétricos da Bahia. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Só que é um ledo engano. Aí quando a gente conhece o lado espiritual, a gente vê que atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Ou seja, está todo ali misturado, encarnados e desencarnados. Inclusive, a simbiose, vamos dizer assim, é tão forte que eles se tornam muitos como se fossem um só, dependendo das mentes que os encarnados estejam projetando, né? Das energias que os encarnados estejam projetando. Essa população invisível, que também vai atrás do trio elétrico, que também faz parte das escolas de samba, que também faz parte dos blocos, dos bairros, enfim, né, dos clubes. Essa população invisível, Bezerra nos diz o seguinte: ao olhar humano, quer dizer, invisível para nós, né, era acentuadamente maior que a dos encarnados. Essa visão, né, Bezerra está trazendo para nós é a visão pela parte espiritual, que eles têm uma visão do todo, nós não temos, que com o corpo físico nós ficamos muito limitados.
Então, eles conseguem visualizar que é muito maior a quantidade de números, como mais ou menos já citei, em relação às escolas de samba. Disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas, que eram telecomandadas. E é interessante, é muito triste, né? Quer dizer, não é nem interessante, é triste, quando nós observamos que aquele irmão que de repente está tendo certas atitudes na rua, com determinadas vestimentas que não condizem muito com uma festa sadia, né? Aquele irmão, muitas vezes, é como se ele não fosse ele. É como se ele estivesse sendo apenas um fantoche nas mãos dos outros irmãos equivocados. E é justamente o que eles fazem, vampirizando as energias nossas, vampirizando as coisas boas que temos, para justamente a gente ser exatamente teleguiados por eles, verdadeiros fantoches. Estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participavam, porque muitos, né, que se encontram nessas regiões inferiores são muito ligados ainda aos vícios, tanto do álcool, quanto da droga, quanto do sexo. Então, esses que são ligados a essa parte dos vícios, eles se aproximam daqueles que também mentalmente têm a vontade de determinados vícios. E de acordo com o prazer que o ser humano sente, de acordo com, como eles falam, é como se nós transpirássemos, quer dizer, transpiramos esse prazer através dessas transpirações que eles exalam e eles se tornam envolvidos por essas vibrações. Eles não bebem, eles não fumam, eles não fazem o sexo diretamente, mas eles utilizam do prazer que o encarnado exala de qualquer tipo de vício. Olha como é triste, é uma simbiose, se não dermos conta. Ingeriam drogas, utilizando-se dos comparsas no corpo físico. Se interligavam a desmandos e orgias lamentáveis. Tudo isso, a visualização pelo lado espiritual. Multidões desenfreadas atacavam os burlescos, né, os foliões transeuntes, transmitindo-lhes induções nefastas. Quer dizer, induzindo atitudes erradas. Né? Por isso que sempre nesses grandes grupos, nas cidades grandes, acontecem sempre muitas confusões nas ruas, justamente por isso. Davam início, assim, a processos perversos de obsessões demoradas. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial, lupino, olha as transformações espirituais sérias, verdugos, né, os algozes e técnicos de vampiração do tônus sexual, em promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados. Olha quanta coisa nociva acontece e a gente não percebe. Principalmente quando nós estamos tão envolvidos, né? Quando realmente a gente acha que aquilo é tudo, é o meu momento de liberação, né? Quanta coisa que eu estou sofrendo naquilo e eu não percebo. Quantas coisas. E aí Bezerra fala que eles observavam que pairava uma nuvem espessa onde se agitava outra multidão. Quer dizer, eles observavam que no meio dos desencarnados era uma nuvem. E aí eles viram que essa nuvem, elas iam começando a ter formas. Eram os desencarnados, mesclando-se com as criaturas terrestres, de tal forma permeada que se tornaria difícil estabelecer fronteiras, né? Ia ser difícil dizer quem era encarnado, quem era desencarnado, para ver como a mescla era muito forte. E tudo isso por alguns momentos de alegria desenfreada, né? Apenas visando
o corpo físico, o lado material, os gozos dos sentidos. Divaldo Franco nos diz o seguinte: não é o carnaval em si um fator de degeneração moral e espiritual, mas a faculta aos atormentados, quer dizer, o que faculta aos atormentados de exporem suas feridas morais. É o momento que todos aproveitam para trazer suas feridas morais e extravasar de forma equivocada. Quer dizer, o carnaval em si, né, a festa em si, ela não é um fator de degeneração moral e espiritual. Quem trabalha essa degeneração, infelizmente, somos nós, encarnados, usando o nosso livre-arbítrio errado, usando as nossas vontades equivocadas e trabalhando os nossos pensamentos erroneamente. Que dificuldades nós trazemos com isso? Passada a onda de embriaguez dos sentidos, né? Depois que passa tudo, nós vamos apresentar os corpos físicos cansados, as mentes intoxicadas, emoções desgovernadas, e indivíduos que muitas vezes vão despertar com imensa dificuldade para a vida normal. Quer dizer, porque dependendo dos envolvimentos negativos espirituais, as situações elas ficam por um bom tempo, até que de repente o indivíduo perceba e busque ajuda para que aquele, vamos dizer assim, aqueles miasmas, né? Aquele envolvimento, aquele hálito espiritual negativo seja dissipado. Mas demora, não é de uma hora para outra. Só vai realmente acontecer quando nós percebermos, quando realmente o ser humano despertar a consciência. Que consequências com isso traz o carnaval, né? Visando essa parte física. Moléstias graves que se instalam, comportamentos morais, distúrbios afetivos vão surgir com tanta ilusão que aconteceu, quebras financeiras, que muita gente gasta muito dinheiro para poucos dias de ilusão, homicídios desvairados, suicídios alucinados, infartos e morte por exaustão de força. Olha que absurdo, gente. Realmente a gente não para perceber o excesso, o exagero que é feito. E com isso a gente joga fora a oportunidade da vida. Né? Porque quando o corpo físico fica nessa exaustão, quando acabam vindo doenças sérias por causa de erros, de atitudes, a gente só está perdendo a grande oportunidade que nos foi dada de presente, que é a oportunidade da vida, a oportunidade de evoluir como espíritos. Ó, quanta besteira é feita. Desencarnação por abuso de drogas. E atualmente, né, de uns anos para cá, principalmente, ou já de bastante tempo, época de maior índice de crime, acidentes de trânsito, estupros, crianças abandonadas, que são justamente as crianças que nascem nesse período, que muitas vezes a mãe não sabe de quem é o pai, né? Porque a cegueira foi tão grande que nem nem percebiam o que estava acontecendo e com quem. Olha quantas coisas, né? Quantos irmãos se tornam equivocados, doentes do espírito, porque isso aí são situações de doenças espirituais e que as pessoas não conseguem enxergar. E aí Bezerra nos diz, a festa terá fim um dia? Sim, a festa terá. Essa festa, né? Essa promiscuidade, essa orgia, terá fim, sim, um dia. E ele nos diz, esta festa atual que nós conhecemos é o vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinantes e que um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o bem-estar, o júbilo real
substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, para a arte, sem agressão nem promiscuidade. Ou seja, quando o amor estiver envolvendo, que as festas sejam sadias, que as festas tenham um pensamento positivo, que as festas realmente tenham bem-estar, né? Que as pessoas saibam ter discernimento nas atitudes. Nesse momento, todas essas situações nocivas, elas irão ter um fim. Aí eu vejo, né, trazendo, né, essa mensagem de Bezerra, o que eu entendo é o seguinte: só depende de nós. Não depende do outro só, depende de cada um de nós. Né? Que a gente faça a nossa parte para realmente um dia essa festa de forma errada que acontece a todos os anos, que ela possa um dia ter fim, de verdade, e festas positivas possam acontecer. Aí eu trago opiniões de dois irmãos, de Emmanuel e de André Luiz, em relação ao carnaval. Emmanuel nos fala o seguinte, isso foi escrito pelo Chico Xavier na revista Reformador de 1987, que ele nos fala assim: nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Olha bem o que Emmanuel está querendo nos dizer. Ele não está dizendo não podemos, é proibido. Ele não disse isso. Ele coloca claramente um espírito equilibrado em face do bom senso. Que é isso que nós temos que trabalhar em nós, equilíbrio de pensamento, equilíbrio de direcionamento da caminhada, entender de verdade o que estamos fazendo aqui. E se queremos melhoria espiritual, não é de forma desregrada, é de forma com bom senso, com equilíbrio, que a gente não entre nesses processos de insanidades, que a maior parte ainda, né, se utiliza. E ele também nos diz, há nesses momentos de indisciplina sentimental, olha que interessante, é a indisciplina que nós fazemos com os nossos sentimentos, o largo acesso das forças da treva nos corações, e às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. É aquilo que ele nos fala. Todos nós que estamos encarnados, não importa qual caminhar religioso, todos nós recebemos uma programação reencarnatória. E nessa programação reencarnatória, como a gente já falou em tantas outras palestras, nós temos que trabalhar o dever, é um compromisso, né? É uma tarefa que nós precisamos durante essa nossa caminhada para melhorar como espíritos. Então, como ele diz, nesses processos de indisciplina que nós trabalhamos com os nossos sentimentos, né, usando os nossos sentimentos das piores formas possíveis, né, quando ele diz dessa forma, a gente não tem ideia que uma existência não vai bastar para a gente realizar todos os reparos que nós precisamos fazer. É aquilo que Emmanuel lá atrás no Fonte Viva, quando eu falei, quando ele diz por um pouco de tempo, a gente joga tudo por água abaixo. André Luiz, no livro Conduta Espírita, psicografia de Valdo Vieira, ele nos fala também o seguinte: o espírita deve afastar-se de festas lamentáveis. Olha o que ele diz. Ele não diz o espírita tem que. Nenhum espírito fala isso pra gente. Até porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Ele diz, o espírita deve
a afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. Por que ele diz que o espírita deve afastar-se? Porque se o espírita realmente, aquele que está dentro do caminhar da doutrina espírita, entende os conhecimentos que ele está recebendo a nível espiritual, não tem porquê de ele se misturar em festas assim. Principalmente no meio das verdadeiras orgias. Não tem o porquê. Né? Só se realmente todo o conhecimento recebido está entrando pelo lado e saindo pelo outro do ouvido. Ele não está assimilando nada, ele não está apreendendo nada. Né? E aí, ainda nos dizem, o que o Espiritismo esclarece para nós? Que o pensamento altera o meio, atrai pensamentos semelhantes. Pensamento é energia. Pensamento altera. Os nossos pensamentos, se não forem bons, vai alterar todo o nosso redor. Vai alterar o meio que estamos e vai atrair semelhantes a nós no pensamento. Então, se temos pensamentos bons, semelhantes serão atraídos. Se temos pensamentos equivocados, infelizes, semelhantes serão atraídos. E aí, para a gente terminando, nos diz o Espiritismo: nada proíbe, apenas mostra o caminho. A doutrina espírita nunca diz para a gente, isso não deve, você não faz. Nunca é dito a palavra não para nós. Porque justamente cabe a cada um de nós a escolha. Nos foi dado o livre-arbítrio. E se nós temos consciência de todas as situações, sabemos que, de acordo com escolhas equivocadas, nós estamos cientes das consequências que cada uma delas vai nos trazer. Porque tudo aquilo que a gente semeia, seja negativo ou positivo, a colheita é certa. Mais adiante nós teremos a colheita do que semearmos de forma errada. Então, o Espiritismo, ele não está nos proibindo. Ele nos mostra tudo o que acontece a nível espiritual. Ele nos diz exatamente qual é o nosso papel aqui na Terra. E aí basta a gente tirar a venda dos olhos e realmente enxergar. Né? Trabalhar para que a gente não tenha mais essa cegueira espiritual. Que a gente possa enxergar mais e ouvir melhor todos os ensinamentos que são trazidos para cada um de nós. Aproveitando a nossa caminhada, né? Para que quando a gente volte ao plano espiritual, ao desencarnarmos, que a gente possa voltar melhor do que quando aqui chegamos. Né? Isso será uma grande conquista para nós. E encerrando, meus queridos, eu trago a frase de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, que ele nos fala: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Más inclinações nós ainda temos muitas. E só através de grandes esforços feitos por nós, não é pelo outro, por nós mesmos, nós vamos conseguir transformar a nossa caminhada moralmente, né? Nos transformar como espíritos, crescendo e sempre pensando, principalmente, que nós temos esse nosso querido pastor, né? Nos conduzindo, que esse sim é o nosso maior exemplo. É o nosso verdadeiro exemplo no planeta Terra. E é a ele que nós temos que estar juntos. É através de seus exemplos que precisamos estar seguindo as suas pegadas, né? Trabalhando nossas palavras, nossos pensamentos, nossas atitudes, sempre junto a ele. Então, que a gente possa aproveitar, meus irmãos, esse estudo da noite que nós tivemos, uma grande reflexão para o nosso futuro.
né, os próximos carnavais que virão. Né? Como será a nossa ação? Como será o nosso pensamento quando voltar, né, a ter o carnaval nas ruas, como tantos nós já tivemos? Então, que a gente possa aproveitar e entender qual é a mensagem espiritual que nos é trazida. Porque as mensagens que nossos queridos irmãos trazem é sempre para nos auxiliar, é sempre para nos ajudar, clareando nossas mentes para que a gente evite, né, os erros, as escorregadas pela caminhada. Então, meus queridos companheiros, terminando, agradeço, né, a todos de estarmos juntos e convido para que a gente possa agradecer ao Mestre querido essas oportunidades que aqui tivemos. Querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de um dia de carnaval estarmos falando aqui da tua mensagem, dos alertas, grandes reflexões para o nosso dia a dia de melhoramento espiritual. Envolva, Mestre querido, com tua luz divina, o nosso planeta, tocando os corações, envolvendo todos os lares, envolvendo a todos aqueles que passam por tantas dificuldades, seja pela pandemia ou por outras situações. Envolva sempre, Senhor, com esse teu manto luminoso, que irradia cada vez mais a todos os pontos do nosso planeta Terra. E agradecemos a toda a espiritualidade de nossa casa bendita e de nossa Mãe Santíssima, que sempre nos auxilia. Agradecemos por todas essas luzes, por todo esse respaldo espiritual que recebemos todos os dias de nossa caminhada. E assim, Mestre, encerramos mais uma etapa, mais um momento, e que possamos ter uma noite de muita paz, de muita harmonia, sempre junto a Ti. Obrigado, Senhor, por tudo. Esteja sempre conosco, nos envolvendo, nos amparando. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite para todos, meus irmãos, muita paz nos corações.